Olá, hoje venho falar sobre os conflitos do Oriente Médio e o que isso causa na economia mundial. Então, basicamente o Oriente Médio, região situada ao lado do Ocidente, tendo como referência o mar Mediterrâneo, inclui os países costeiros do Mediterrâneo Oriental, a Jordânia, Mesopotâmia, Península Arábica, Pérsia e geralmente o Afeganistão. A condição da área de passagem entre a Eurásia e a África, de um lado, e entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, de outro, favoreceu o comércio de caravanas, que enfraqueceu-se posteriormente em proveito das rotas marítimas. Renovados pela abertura do Canal de Suez, em 1869, logo antes da Primeira Guerra Mundial, a região já era a maior produtora petrolífera do mundo, e por isso despertava o interesse das grandes potências, tornando-se objeto de rivalidades e conflitos internacionais. Além da economia baseada no petróleo e das fortes desigualdades sociais, a região também apresenta problemas das uniões étnicas, na fragilidade das estruturas de governo e, sobretudo, na centralização islâmica da vida política. A maioria dos estados do Oriente Médio surgiram sob a influência do imperialismo franco-britânico. Com a queda do Império Turco-Otomano, após a Primeira Guerra Mundial, assim a maior parte da região seria dividida em protetorados e Palestina, a Transjordânia e Egito, o Iraque e a Península. Ficaram sob domínio da Inglaterra e a Síria e o Líbano, tornando-se protetorados franceses. Essa divisão obedeceu aos interesses da potência, que não levaram em conta os problemas específicos da região, como as minorias étnicas e religiosas. Após a Segunda Guerra Mundial, os países do Oriente Médio tentaram relegar a região somente à esfera privada através do nacionalismo pan-arabista, cujo maior líder foi o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Na década de 1970, as massas urbanas e as classes médias se afastaram do nacionalismo, adotando o fundamentalismo islâmico, que consolidou-se como ideologia dominante das últimas décadas do século XX, principalmente após a Revolução Iraniana em 1979 e a ascensão do Talibã ao poder do Afeganistão. O Oriente Médio permanece em uma das áreas mais estáveis do mundo, devido a uma série de motivos, que vão desde a contestação das fronteiras traçadas pelo colonialismo franco-britânico, a posição geográfica no contato entre três continentes e suas condições naturais, pois a maior parte dos países ali localizados são dependentes de água de países vizinhos, a presença de recursos estratégicos no subsolo, caso específico do petróleo, posição no contexto geopolítico mundial, até a proclamação do Estado de Israel na Palestina, em 1948, o que daí imediato provocou uma série de conflitos conhecidos como as guerras árabes-israelenses, entre elas a Guerra da Independência de Israel, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Suez e a Guerra do Yom Kippur. Agora vamos falar um pouco sobre a economia. Entre os diversos impactos causados pelos conflitos dos países do Oriente Médio e do norte da África, os econômicos irão afetar por até mais de 20 anos a recuperação de algumas dessas nações. Em documento divulgado nesta sexta-feira 16, pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, a diretoria gerente da instituição, Christine Lagarde, afirmou que os reflexos da Líbia, Síria, Iraque e Iêmen são profundos e sugeriu 3 focos proprietários de ação para diminuir os danos: avaliação dos custos econômicos dos conflitos, adoção de política adequada para recuperação dos países e suporte internacional. De acordo com o documento, a taxa de evasão escolar da Síria em 2013 atingiu 52% dos estudantes do país. Lá a expectativa de vida caiu em 76 anos em média antes do início do conflito em 2011, para 56 anos atualmente. Em maio de 2015, a inflação acumulativa, um aumento de aproximadamente 300%, segundo Lagarde. Se a Síria registrar um crescimento médio de 4,5%
por ano, ela precisará de 20 anos para recuperar o produto interno bruto que tinha em 2010. No Iêmen, outro país em conflito interno, o PIB caiu entre 25% e 30% em 2015, em comparação com o período anterior. Ainda segundo o levantamento apresentado por Lagarde, a guerra afeta os países vizinhos, como Tunísia, Líbano, Jordânia e Turquia, prejudicados diretamente pela Síria. Em graus variados entre países, estão expostos desafios como receber grandes quantidades de refugiados, fragilidades de confiança e de segurança e redução de sua coesão social. Tudo isso influencia a qualidade de instituições e sua habilidade de colocar em prática reformas urgentemente necessárias, afirmou Lagarde em comunicado. Como forma de amenizar os impactos das guerras, os fundos sugerem a adoção de medidas como proteção das instituições governamentais para garantir serviços básicos de saúde e pagamentos de salários. Outra forma de reduzir danos é a priorização de gastos para oferecer abrigo à população e proteção aos mais afetados pelo conflito. O FMI alerta que é necessário equilibrar os desequilíbrios fiscais dos países, pois em guerras, gastos militares aumentam e a receita diminui.